Calamidade no Rio garante verba extra para as Olimpíadas, mas crise continua. Delação de executivo da OAS pode revelar tráfico de influência do ex-presidente Lula. Susto para um grupo de concertistas da Lituânia. Um dos músicos ficou refém de assaltante no Rio. Goleiro Bruno casa com dentista em presídio na região metropolitana de Belo Horizonte. E a história que encantou o Brasil na TV e no cinema, agora em musical, nos palcos de São Paulo. Assim será. Olá, boa noite para você. Nós começamos falando da crise que atinge o estado do Rio de Janeiro. O governo federal deve liberar quase 3 bilhões de reais para ajudar o estado que está em calamidade pública. Uma parte do dinheiro será destinada às obras do metrô prometido para as Olimpíadas, mas esse alívio é momentâneo. Economistas preveem problemas ainda mais graves depois dos Jogos. Para o governador interino do Rio, vai ser a segunda-feira mais importante de seus 3 meses no Palácio Guanabara. Francisco Dornelles deve aproveitar o encontro dos governadores com o presidente Michel Temer para estabelecer um calendário de liberação de quase 3 bilhões de reais. Parte deste empréstimo emergencial será destinado à conclusão da linha 4 do metrô. O repasse também deve ser usado para quitar salários de servidores e gratificações de policiais. A renegociação da dívida para evitar a falta de material nos hospitais e a greve de funcionários terceirizados também está à frente das prioridades. A decretação de calamidade pública no Rio teria sido combinada com o governo federal para evitar atrasos nas obras e dificuldades na prestação de serviços públicos durante as Olimpíadas. Mas especialistas em direito administrativo dizem que o alívio é temporário. A verba extra só pode ser usada para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Estado de calamidade pública não é cheque em branco e nem ao portador, porque senão você abre uma brecha para amanhã outros eventos poderem ser considerados como tais. Para este economista, foi a falta de planejamento que levou o governo a uma medida extrema e inédita, só usada em casos de tragédias naturais. Segundo ele, os Jogos vão passar, mas a crise financeira do Rio continuará a exigir sacrifícios da população fluminense, que vive sob uma crise sem precedentes, com serviço precário na saúde, segurança e educação. É preciso que o Estado faça o seu dever de casa, corte as suas despesas, seja mais eficiente, mas ao mesmo tempo busque novas formas de relacionamento com o governo federal. Um grupo de músicos da Lituânia não teve uma boa recepção no Rio de Janeiro. Eles saíram para conhecer a cidade antes do concerto, mas foram surpreendidos num assalto. Os 5 músicos acabaram onde nenhum turista gostaria, na delegacia. Eles estão em turnê pela América do Sul e tinham a primeira apresentação marcada no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. A orquestra Kremerata Báltica é comandada por Guidon Kremer, um dos violinistas mais conceituados do mundo. Como todo estrangeiro, os músicos lituanos resolveram dar um passeio pela cidade antes da apresentação. Vieram conhecer o bairro da Lapa, aqui no centro do Rio, uma área que reúne gente do mundo todo com intensas atividades culturais. Quando, de repente, um deles foi surpreendido por um menor com uma faca. Ele levou o turista e o fez refém. Nervosos, os amigos pediram ajuda a uma viatura da polícia que passava pelo local. A gente viu 4 turistas chorando, pedindo ajuda, só que falando em inglês. Infelizmente a guarnição não falava inglês, mas mostraram uma foto de um outro turista dizendo que missing, tinha sido perdido e tal, e simbolizando faca, e apontou na direção. Os policiais conseguiram libertar Vidas Vequerotas, de 40 anos. Ele teve o celular e os documentos roubados. O caso foi registrado na Delegacia de Apoio ao Turista. Para o músico, o resto da turnê terá o tom desafinado da estreia carioca. Ele diz: foi uma violência assustadora. As mulheres ficaram com muito medo. Não foi nada bom. It's not nice. Não mesmo, né? Em tempos de dinheiro curto, você sabe, o consumidor já se deu conta. Bom negócio em feira livre, só depois do meio-dia. A tal da xepa, com frutas e legumes mais baratos, nunca foi tão disputada.
Variedade e qualidade que agradam o consumidor. Mas o preço? Muito caro, tudo muito caro. Para economizar, quantidade bem controlada. Eu tenho R$50, só posso gastar R$50. Que deu para comprar, comprou. Que não deu, não compra. Aqui em São Paulo, os feirantes dizem que desde o início do ano, as vendas já caíram 35%. E o problema para eles não é só perder faturamento, mas também o que sobra nas bancas. É tudo perecível e tem muito alimento que acaba indo para o lixo no mesmo dia. É para diminuir o prejuízo que os comerciantes no fim da feira sempre baixam os preços. E a xepa agora é ainda mais importante. Às vezes a gente coloca o custo para não perder, né? Para limpar mesmo. A Conceição agora só vem depois do meio-dia. O que acontece mais tarde? Vamos supor, tomate se tiver de R$6, mais tarde está 4 e pouco. Então está bem mais em conta. Vamos ver. O preço da alface caiu pela metade. O brócolis estava R$1 mais barato. E a dúzia de laranjas também. Na banana, a maior pechincha, de R$5 para R$2. Chegando tarde, a Conceição conseguiu economizar quase R$10. Corri atrás e foi mais barato mesmo, que não tem jeito. Uma denúncia da revista Isto É, desta semana, diz que a proposta de delação do dono de uma das maiores empreiteiras do país envolve o ex-presidente Lula. Segundo a reportagem, o ex-presidente Lula fez tráfico de influência em favor da empreiteira OAS. As informações para a delação premiada estariam sendo negociadas pelo ex-presidente da construtora, Léo Pinheiro, um dos principais investigados na Operação Lava Jato. No acordo com o executivo, Lula teria pedido à empresa que realizasse obras no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, e também no triplex do Guarujá, no litoral paulista. O empreiteiro teria ainda provas de que o ex-presidente é o verdadeiro dono dos dois imóveis. Em troca, Lula teria ajudado a OAS a conseguir obras no exterior. Mensagens apreendidas no celular de Léo Pinheiro comprovariam a influência do ex-presidente. Lula está procurando saber sobre as obras da OAS no Chile. Em outra mensagem, um executivo informa: Léo, colocamos à disposição de Lula para sair amanhã ao meio-dia para o Chile. Seria bom checar se é conveniente irmos no mesmo avião. As negociações para a delação premiada incluem também detalhes do pagamento da mudança do ex-presidente Lula do Palácio do Planalto aqui para o sítio de Atibaia. A empreiteira teria arcado com os custos do transporte e o armazenamento, no valor de mais de R$1 milhão. O acordo de delação ainda não foi fechado e o empreiteiro precisa apresentar provas para conseguir redução de pena. Segundo a reportagem da revista, Léo Pinheiro teria sido ameaçado de morte num diálogo cifrado com um carcereiro no Complexo Penal de Curitiba e por isso tomou a decisão de contar tudo. A defesa do ex-presidente Lula diz que só vai se manifestar quando houver um documento real e que as denúncias são pura especulação. O homem que assassinou uma parlamentar britânica declara morte a quem defende a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia. Inclusive, uma pesquisa feita agora, depois do crime, revela uma vantagem de 3 pontos percentuais para a proposta de permanência no bloco. Thomas Mehr foi levado para a corte de Westminster, em Londres. Ele é acusado de matar a parlamentar britânica Jo Cox na última quinta-feira com 3 tiros e facadas. O assassinato chocou o Reino Unido. Jo Cox era considerada uma estrela em ascensão na política. Ela participava ativamente da campanha para a permanência do país na União Europeia. Na próxima quinta-feira, os britânicos vão decidir num plebiscito se continuam no bloco. Aqui na corte, Thomas Mehr deixou clara a motivação política para cometer o crime. Durante o procedimento normal, em que deveria dizer o nome completo, ele declarou: "Meu nome é morte aos traidores, liberdade para a Grã-Bretanha." 4 em cada 10 brasileiros que têm cachorro ou gato consideram o bicho de estimação como o próprio filho. Uma pesquisa traçou o perfil desses brasileiros. No caso dos gatos, mais de 60% dos donos são mulheres.
Esses são os donos do pedaço. Isis e Bebê têm toda a liberdade por aqui. O casal de gatos também é a alegria das irmãs, que quando estão em casa não desgrudam dos bichinhos. Existe a independência por um lado, mas também existe o amor por outro. Fabiana conta que é um tipo de amor que vem de berço, algo que mal consegue explicar. Para ela, assim como para quase metade dos donos de gatos, o bichano é como um filho. Gateira. Sempre amei gato, desde sempre, sempre achei lindo. Essa relação intensa com os animais domésticos e que é crescente no Brasil tem feito com que especialistas entendam melhor os motivos dessa interação. E o que se quer com isso é algo extremamente simples, mas também muito importante: estimular a posse responsável. Uma pesquisa inédita feita pelo Ibope revela detalhes curiosos do país com mais de 50 milhões de pets. 51% dos donos de cães, por exemplo, são casados, têm cerca de 40 anos e levam os animais ao veterinário quase 3 vezes por ano. Basicamente, o que é necessário são cuidados médicos veterinários de vacinação, vermifugação e a ida ao médico veterinário de rotina. Isso é algo que também as pessoas esquecem, vai só no veterinário quando está doente. O levantamento também revelou que a maioria dessas pessoas é do tipo apaixonada. E a paixão, claro, dispensa comentários. Para mim ele é um filho. Muita gente pega cachorro achando que é brincadeira e depois resolve que não quer mais e abandona. Isso é que não pode. Um falso policial federal foi preso com drogas na rodovia Rio Santos. Ele tentou escapar de uma blitz na altura de Paraty, usando um colete policial e documentos falsos. No carro foram encontrados 300 quilos de cocaína, maconha e haxixe. A droga era trazida de Mato Grosso do Sul e seria entregue no centro do Rio de Janeiro. Os benefícios para a saúde das comidas típicas de festas juninas e a polêmica sobre o comportamento de Neymar. Você vai ver amanhã no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Uma seleção em crise e o nosso maior craque em férias. Viagens. Mulheres. E uma festança de luxo, enquanto a seleção dava mais um vexame histórico. O que há de errado nisso tudo? Afinal, Neymar tem ou não o direito de fazer o que quiser fora de campo? A palavra da Justiça sobre um caso de erro médico 3 anos depois. Saiba o que vai acontecer com os envolvidos na morte de 3 pacientes durante exames de ressonância magnética. Mitos e verdades da comida típica das festas juninas. Pé de moleque, paçoca, maçã do amor, quentão e milho verde. Saiba o que há de bom, de ruim e aceitável nessa lista. Álvaro Garneiro numa expedição de tirar o fôlego. Eu nunca fiz uma experiência dessa. Você vai conhecer um dos lugares mais encantadores do planeta. Paisagens que serviram de cenário para filmes. E o desafio de escalar uma cachoeira com mais de 100 metros de altura. Será que o nosso aventureiro vai conseguir? Tô tremendo. Não vou olhar para baixo. Você não pode perder nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! Você vai ver a seguir: a tocha olímpica visita uma aldeia indígena em Roraima. Os gols do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vence e é líder do campeonato. Campeonato Brasileiro, Palmeiras vence o Santa Cruz por 3-1 e vai dormir líder da competição. Todo grande time começa por um grande goleiro. Melhor goleiro do Brasil. No Palmeiras é Fernando Praz e mais 10. Na vitória por 3-1 em cima do Santa Cruz, com 2 gols de Dudu, Praz mostrou porque é um dos melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro. Apesar de nunca ter sido convocado para a seleção brasileira, Fernando Praz está na pré-lista de 35 jogadores enviada pela CBF ao Comitê Olímpico Internacional. Praz seria uma alternativa, caso o goleiro Ederson não seja liberado pelo Benfica de Portugal para disputar as Olimpíadas do Rio. Perto de completar 38 anos, Fernando Praz entraria como um dos 3 jogadores permitidos acima de 23 anos.
A experiência e a liderança podem ser decisivas para que ele seja o goleiro titular nas Olimpíadas. Só de vestir a camisa da seleção já é uma honra, né? Já é uma realização profissional muito grande. O revezamento da tocha olímpica Rio 2016 está em Roraima. A chama olímpica está na cidade de Boa Vista, a única capital brasileira no hemisfério norte. A tocha fez uma rápida viagem até a comunidade indígena de Campo Alegre. Desceu de paraquedas e foi recebida por 100 arqueiros. Na cidade, o revezamento passou por mais de 150 condutores nos principais pontos turísticos, num percurso de 30 quilômetros. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A polícia dos Estados Unidos prende um homem que vivia com 12 meninas numa casa. Uma vizinha denunciou o suspeito alegando que as meninas pareciam tristes e amedrontadas. 10 delas são irmãs e 2, incluindo uma bebê de 6 meses, são filhas da mais velha de 18 anos com o dono da casa. O homem confessou que as 10 irmãs foram dadas a ele de presente pelos pais como pagamento de uma dívida. Os pais e o suspeito foram presos. As 12 meninas estão sob custódia das autoridades. A Justiça do Egito condenou o ex-presidente Mohamed Morsi à prisão perpétua mais uma vez. É o 4º processo contra Morsi. Dessa vez, ele foi considerado culpado por roubar documentos secretos da Segurança Nacional. Outras 6 pessoas também foram julgadas hoje e condenadas à pena de morte por vazar segredos de Estado ao governo do Catar. Entre elas, 3 jornalistas da rede Al Jazeera. Um jovem de 17 anos morreu e outro foi baleado numa troca de tiros durante a madrugada na comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio. De acordo com parentes, a PM teria entrado atirando na comunidade, onde acontecia um baile funk. Decreto publicado no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo permite fiscais municipais a recolher a partir de agora camas, sofás e barracas de moradores de rua que caracterizem estabelecimento permanente em local público. Em Porto Alegre, nem os peixes estão suportando as temperaturas baixas. Milhares de tilápias se aglomeram num dos cantos da Lagoa do Violão, em Torres. Segundo biólogos, os filhotes disputam espaço perto de uma nova vertente de água limpa e mais quente que a da lagoa. Você vai ver a seguir, ex-goleiro Bruno se casa com uma dentista na prisão, em Minas Gerais. E a estreia no Teatro dos Musical Os 10 Mandamentos, tecnologia e muita emoção. Os 10 Mandamentos, o musical, estreou em São Paulo com plateia lotada, ingressos esgotados até o começo de julho. Em frente ao teatro, expectativa de quem esperou pelo espetáculo. Dia de estreia com casa lotada no tradicional Procópio Ferreira, com mais de 600 lugares. A novela é um sucesso e a gente acha que realmente o musical vai repetir isso. Do lado de fora, muita expectativa. Esta será a primeira vez do Rogério num musical. Hoje eu vi as críticas internacionais, todos os países falando bem, então eu falei, não, eu acho que merece a minha visita. Na fila, gente de São Paulo, mas também muitos que vieram de fora só para acompanhar a estreia de Os 10 Mandamentos, o musical. Pedi para minha mãe de presente e ela decidiu me dar, né, mãe? A hospedagem, tudo pago por ela. Aí a gente veio do Rio só para ver a peça. 3 horas antes do início do espetáculo, os atores já começam a se preparar aqui nos camarins, acertam os últimos detalhes do figurino, da maquiagem. E aí não tem jeito, dia de estreia é sempre dia de muita emoção, muita ansiedade. Como é que você tá aqui agora? Olha, uma adrenalina absurda, mas é uma adrenalina gostosa e não importa quanto tempo de carreira você tem, que antes de entrar você vai ficar nervoso. Os atores principais aproveitam esse tempo final para passar o texto pela última vez. Sabiam os planos de Ramsés com Seti, não disse nada? O Júlio Mancini faz o Moisés. Como é que tá a ansiedade pro personagem principal desse musical? A ansiedade é grande, mas uma ansiedade com muita vontade.
com muito brilho no olhar. Eles fazem a própria maquiagem para ajudar no processo de composição do personagem. A exceção fica por conta da caracterização dos escravos. Nesse momento, o Arão está sendo aqui chicoteado. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Escravo dos egípcios levando chibatada. A gente tem uma cena inteira que eu fico sem camisa e que tem que aparecer essas marcas de hematoma, como se os oficiais tivessem me agarrado. Todos os ingressos foram esgotados até o dia 1º de julho. Aqui da plateia, o público vai reviver a saga de Moisés num espetáculo cheio de inovação, tecnologia e surpresas a todo momento. O público vai sentir odores de deserto, de palácio. A plateia vai praticamente sentir na pele as pragas. São 2 horas de espetáculo com 26 atores em cena. Um telão gigante de última geração ajuda a contar a saga do povo hebreu na fuga do Egito. A história que encantou o país na televisão e no cinema promete agora repetir o sucesso também no teatro. Maravilhoso. Indescritível. Minha mãe tá doida pra vir, é a próxima que eu vou trazer, com certeza. Ela com certeza vai se emocionar também. A gente tem que buscar o que é justo, o que é honesto. Acho que é uma grande mensagem do Moisés. Quero estar perto dos meus. O Jornal da Record especial deste sábado termina aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o R7 Play. Fique agora com o programa da Sabrina. Ela foi vender churrasquinho no show da Ivete Sangalo. Boa noite para você e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Um ótimo fim de semana.